Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o conto O Orla, de Guy de Maupassant. Eu sou Joelso Matias e esse é um conto de terror sobrenatural ou de terror psicológico? Oi, eu sou José Guilherme. Veremos aqui uma verdadeira anatomia da loucura. Oi, meu nome é Karen e hoje nós vamos falar sobre o relato de um mistério ou sobre um diário de um louco. Oi, aqui é Hector. E será que nós vemos a 100ª parte do que existe? Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um conto dessa sequência que a gente já vem falando aqui de contos e uma novela que foi o antepenúltimo, mas a gente vai dar uma parada no conto. Prometemos que esse é um dos últimos por enquanto. Tem muita coisa boa vindo por aí. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para que você, nosso ouvinte, siga-nos nas redes sociais. Se quiser procurar nosso Instagram, é só digitar no Instagram ou _Caminho de Guermantes, e lá você vai encontrar muito conteúdo legal e interessante sobre literatura, estudos e vida de estudos em geral. Se você quiser também ler algo mais aprofundado, procure a nossa página no Medium. É só digitar no Google ocaminho.medium.com que você será direcionado para a nossa página exclusivamente para falar sobre os mesmos assuntos do Instagram, só que de maneira mais aprofundada. Então é isso, vamos para o podcast. O Orla foi publicado originalmente em 1886, tendo mais uma versão, sendo a versão definitiva, lançada em 1887. Esse que é um conto de terror, de gênero terror. Eu falei no início, né, se eu não sabia se era um gênero de terror sobrenatural ou psicológico, e esse vai ser um dos temas do qual iremos nos demorar aqui, né, para tentar definir melhor isso, sobre a natureza dos acontecimentos ocorridos no conto. Mas, no geral, a ficha dele é bem essa, né? É um conto, não tem muito o que falar, é bem isso. O Guy de Maupassant, ele é um autor bem conhecido, bem interessante. Eu já citei ele aqui anteriormente, já citamos ele aqui anteriormente, quando falamos sobre o Primeiro Amor, e quando citamos também o Flaubert, porque eles eram da mesma escola, assim, por assim dizer, né? Aquela coisa meio pós-romântica e pré-realista, aquela confusão ali no meio do final do século XIX para o século XX. Enfim, então vocês vão já estar habituados com esse tipo de escrita, tendo visto que o episódio retrasado foi sobre o Primeiro Amor, de Ivan Turgenev, mas não vamos falar especificamente hoje sobre a vida do Guy de Maupassant. Iremos falar mais sobre a sua biografia em outra oportunidade, quando formos falar de uma obra maior, de um livro ou algo do gênero, beleza? Mas a vida é triste, viu? Só de coisa de cima aqui que eu tô vendo. O cara morrer antes dos 43 após uma tentativa de suicídio causada por perturbações causadas pela sífilis. Caramba. Vamos deixar para depois. A história é boa, a história é boa. A história não é boa, não. A história é triste, mas tem história. Então vamos deixar para depois aí, que vai dar certo um dia quando a gente for falar sobre um livro legal. Eu só vou falar que, mesmo que o Joelson queira falar sobre a biografia mais tarde, eu acho que é interessante só pontuar esse negócio, que a escrita desse conto Orla, o cara escreveu mais de 300 contos, mas especificamente esse Orla, ele coincidiu com o início da loucura do Guy de Maupassant. Então já dá para perceber que o conto ele tem uma pegada psicológica, sim. Pode ser visto apenas como um relato, mas pela própria leitura a gente consegue perceber que tem muita perturbação ali. E era real, né? O próprio Guy de Maupassant estava passando por uns maus bocados. Isso é refletido no conto, que eu pessoalmente achei bem bizarro. Então vamos iniciar com um breve resumo do conto, já que é um conto bem curtinho, né? Então a gente também já espera que você tenha lido. O resumo só serve para nos ambientarmos melhor e ambientar melhor você ouvinte, mas no geral, todos nós, pressupomos, sabemos tudo o que vai acontecer na obra. Bom, a estrutura do conto em si ela é bem simples, né? A gente vai acompanhar o diário de um personagem. O personagem a gente não sabe o nome especificamente, mas ele vai relatando cada um dos dias dele, né? Alguns relatos dele. E aí a gente vai acompanhando um pouco da vida dele, acompanhando um pouco das situações que ele vai passando ao longo dos dias. E a gente começa, né, com um panorama geral
da casa dele, de onde ele mora. Ele relata que mora próximo ao Sena, então ele costuma caminhar lá. Ele tem, no início do conto, né, essa energia um pouco mais positiva, um pouco mais alegre, de alguém que mora no campo, enfim. E aí, a partir disso, ele começa a relatar algumas mudanças físicas e psicológicas dele. Ele passa a se sentir indisposto, ele começa a pensar que adoeceu, ele vai ao médico, tenta alguns medicamentos, mas nada disso vai funcionando. Ele continua se sentindo mal, continua angustiado com alguma coisa específica, até o ponto que uma noite ele tem uma alucinação de uma entidade, né, de um ser, um espectro que aparece na casa dele. Peraí. Alucinação, você tá dizendo, né? Começa a discussão. Então, a gente vai debater isso aí, né? Ele vê essa figura, que a gente vai descobrir que é a figura do Orla, e essa figura do Orla causa muita apreensão nele, né? Ela causa muita energia negativa nele, ele fica nervoso, passa mal. E ele vai fazendo alguns testes, né, ao longo do conto, para saber se ele não tá ficando maluco, se ele não tá entrando na loucura, se aquilo é real ou não. E a gente vai acompanhando isso. No meio do conto, ele faz uma viagem para saber realmente se ele não era o local que ele estava passando energia negativa, e ele vai para outro canto. Ele faz uma visita, né, a uma montanha, onde ele conhece um monge, ele conversa com o monge. E através dessa viagem ele começa a se sentir um pouco melhor, ele relata um pouco. E pode ser muito da energia, né, do local que você tá, daquilo te fazer bem ou não, e que aquilo poderia estar incomodando ele lá na casa dele. E aí ele volta, só que ainda assim continua tendo as mesmas visões, não vou dizer alucinações, mas as mesmas visões da figura, da entidade que ele vai denominar como o Orla, né, lá na frente. E aí a gente vai acompanhando ele nessa saga, enquanto ele está descobrindo sobre essa entidade, sobre o Orla, e ele vai se descobrindo também em alguns pontos, né? Então, até o final do conto a gente tem essa estrutura, onde tanto o leitor também vai duvidando do que está acontecendo, quanto o personagem também vai descobrindo algumas coisas e vai percebendo algumas informações a partir do que ele está vivenciando naquele momento. A coisa que chama a atenção nesse conto, e que a gente pode pensar aqui, é a questão de que ele, entre aspas, é escrito em primeira pessoa, né? Pois estamos vendo, como o Hector disse, o diário do personagem principal. Sempre se traz essa discussão quando falamos sobre Dom Casmurro, né? A pessoa fala, Dom Casmurro é escrito em primeira pessoa. Você não pode confiar no que ele fala, ele era um advogado. Ou Os Sofrimentos do Jovem Werther, que tem podcast aqui no Caminho Guermantes. São cartas, né? É um romance epistolar. E são cartas apenas de um lado da conversa. Logo, nós não sabemos tudo o que está acontecendo. Nós temos apenas acesso às impressões, às emoções e aos raciocínios desenvolvidos pelo Werther. E isso que torna tudo mais complicado de se entender. E mais complicado de entender a verdade por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Mais uma vez, aqui em Orla, temos essa mesma sensação. Nós não entendemos todas as facetas desse fenômeno que está acontecendo. Pois tudo é contado a partir do seu ponto de vista. E diria mais, não apenas do seu ponto de vista, pois não é uma história, como já dito, comum, uma narração comum. A narrativa é feita a partir de certos recortes, né, do seu dia a dia. Recortes específicos que ele desejou relatar em seu diário. E vale ressaltar ainda que é a cabeça justamente de um homem muito confuso, e o que torna toda a experiência ainda mais difícil de compreender o que está acontecendo, porque eu e o próprio narrador, ele tá confuso com tudo que tá acontecendo. Tem hora que ele pensa que o dia está enlouquecendo, tem hora que ele envereda por algo mais místico, um misticismo. Então, a gente tá junto com ele nessa caminhada, e ele completamente perdido. Isso é justamente muito, como o Joelson já disse, muito confuso pra gente que tá lendo também. E por cima o escritor é louco, né? E assim, parece que tem duas versões, como você comentou antes, e a primeira versão, ela é mais antiga, ela é apenas um relato. Então parece que o cara reúne uns amigos, aí conta esse relato dele e acaba com a conclusão dele dizendo que tem esse Orla que tá aí pra assombrar a humanidade. Só que o diário é a versão mais famosa e assim, parece que é a mais interessante, né? Porque torna tudo aquilo mais pessoal. Você se sente ali no dia a dia, você consegue acompanhar a progressão desse negócio. E no final,
acaba que o diário meio que fica incompleto. Então a gente tem ali um mistério, um final bem confuso. E por você estar acompanhando todos os dias, você fica, eita, o que será que aconteceu? Aí tem aquela coisa, será que ele se matou? O que ele fez? Enfim, essa estrutura de diário deixa a coisa bem mais misteriosa. Massa, muito massa. Bom saber isso aí, eu acho que eu vou ler depois. Fica aí também a recomendação para você ouvinte ler depois, se você gostou da história, se quer se aprofundar mais nisso aí. Tem gente que não prefere, mas fica aí. É sempre bom ter um bônus. Voltando àquilo que o Zé Guilherme falou sobre a confusão, eu acho que vale a pena citar aqui algumas características do momento histórico, assim. Não é exatamente do momento histórico, mas é porque é o seguinte: quando a gente vai tentar analisar, digo por cima, né? Tentar entender a situação daquele relato. Quando a gente vai tentar analisar um texto assim, qualquer um leitor normal, um leitor só tá lendo para se divertir, ele vai pensar, isso não faz sentido, né? Ele deveria ter linhas de raciocínio diferentes para tentar chegar a uma conclusão. Só que temos que pensar também que isso é um mundo assim, onde a gente está saindo mais ou menos de um período mais positivista. Isso é demonstrado no meio do livro, em algumas falas de alguns personagens. Não tinha ainda psicanálise, né? Não existia ainda a psicanálise consolidada como nós conhecemos hoje, nem a psicologia. Então, era tudo muito confuso, era tudo muito misturado com o misticismo. Então, a própria ciência ela era muito confusa, muito dúbia. Entrava nessa coisa de extremos, né? Ou não tem nada místico, ou tudo é meio bagunçado. Mistura com hipnose, que a gente vai também ver um episódio de hipnose durante a narrativa, né? E eles sempre também que vão nascer alguns movimentos aí de parapsicologia, junto com o nascimento da psicologia ali no final do século XIX para XX. E aí, é alucinação ou é realidade? Então eu tenho uma pergunta aqui. Alucinação. Não é alucinação. Começou o fight agora aqui. Beleza, pô. Claramente. Não. Existe o Orwell aí. Calma aí. Tá, calma aí. Calma aí. Calma aí. Já tô vendo o Orwell vai desconstruir tudo aí. Não, eu tenho uma explicação psicológica também pra isso aqui. Já tô preparado com o Lacan aqui no gatilho já pra meter a psicanálise muito doida aqui. Deve ter uma explicação psicológica. Só que aí começou aí, ouvinte, presta atenção, já começou a discussão. Não vai ter mais nada aqui não. Começou o fight aqui. Olha só. Se fosse um monstro, que monstro seria pra vocês? Quero ouvir todo mundo aí. Bora lá. Pergunta completamente fora do contexto, nada a ver. Demônio. Como assim que mostra, pô? Se é uma aparição, um monstro, uma criatura fantástica, qual seria? Demônio. Vocês não conseguem visualizar nada assim, tipo, só pode ser uma alucinação. Não tenho nenhuma referência folclórica, por exemplo, pra colocar em cima disso. A única referência que eu consigo imaginar é como se fosse o Dementador do Harry Potter, por exemplo. Mas não é nada. Nossa, eu pensei exatamente nisso. Porque ele fala que ela suga a vida dele, né, pela boca e tal. Isso aí. E se eu disser a vocês que é um vampiro? É Crepúsculo agora. É o Drácula. Vamos aos pontos. Pode começar a explicar. Vamos aos pontos. Da onde vem supostamente essa criatura? Ela vem do barco brasileiro que estava passando no início do conto. No início do conto ele fala, olha só, tava passando uns barcos muito bonitos. Do nada, me deu a vontade de saudar. Ele saudou para um barco brasileiro, branco lá, muito bonito. Eu esqueci o termo específico que ele usa, mas ele sauda, né? Beleza. Segura esse ponto aí. Depois ele fala que a criatura suga a energia dele. Sugar a energia é uma questão folclórica geralmente ligada a vampiro, não é só sangue, né? O vampiro tem essa questão também da energia em geral. Terceiro ponto, a criatura não tem reflexo. Na mitologia dos vampiros, o vampiro só pode entrar na sua casa se ele for convidado. O convite é feito logo no início do livro, quando ele sai do navio. Se, supostamente, os jornais, lá no final a gente descobre, dizem que os navios brasileiros lá que chegaram lá, não navios, dizem que o São Paulo e Rio de Janeiro estão com infestação, uma epidemia de loucura, em que as pessoas estão saindo de suas casas, né? Basicamente quer dizer que o Orla saiu do navio. Então tem 3 pontos para sustentar minha tese. O convite do vampiro, que foi a saudação que ele fez para o navio, ou seja, permitiu que o vampiro entrasse na sua casa, o sugar da energia dele, né?
que eu já falei que é uma questão de vampiro, e ele não tem reflexo, pois ele descreve que ele percebeu que a criatura estava na frente dele e ele não conseguia se ver. E quando ele foi saindo da sua frente, era como se fosse um crepúsculo, né? Ele viu que não tinha reflexo nenhum enquanto a criatura ia saindo e ele ia aparecendo. Ele ia conseguindo ver sua imagem no espelho. Então, se for sua criatura, se não for uma alucinação dele, a minha aposta é que ele seja um vampiro e que essa, na verdade, seja uma história de vampiro. Gostei. Legal. Eu não entendo de vampiros, então eu não sei dizer se isso é um vampiro ou não. Mas o fato é que o conto é construído para que você entenda que é algo real mesmo. E não tem problema nenhum, assim. A tendência é a gente pensar que é uma alucinação porque é o mais fácil a se pensar, né? Mas é uma narrativa ficcional. Então, sei lá, Hamlet tinha um fantasma, entendeu? Por que aí não teria um monstro aí? Eu também acho que ele tem alguma característica de dementador, assim, pelo fato de sugar a alma e ser uma coisa que aparece do nada. Mas eu acho que a coisa começa a ficar estranha naquela parte que é o primeiro sinal, na verdade, né? Que ele percebe que as coisas começam a sumir e ele mesmo faz um experimento nele. Então é ele o tempo todo tentando se convencer de que ele tá ficando louco, que a culpa tava nele, que aquilo era tudo uma alucinação e que não tinha nada real. Então ele se auto-experimenta, ele faz aquela coisa de noite, sujar a barba assim e a boca com carvão e deixar o guardanapo branquinho, para que se por acaso fosse ele que estivesse comendo as coisas, o guardanapo estaria sujo. Então, lógica. E aí ele percebe que não. Então, enfim, tem vários elementos que fazem entender, pelo menos do meu ponto de vista, que aquilo era, entre aspas, real mesmo, que não era necessariamente uma alucinação. Mas a gente vê que esse acaba sendo o tema do conto, né? Não é só um relato sobre isso, mas é um relato sobre a dúvida de que se aquilo é real ou não. Então ele não está contando exatamente para convencer alguém, mas é como se ele estivesse contando para se convencer de tudo que estava acontecendo e de se convencer que aquilo era real. Isso é evidenciado até pela parte que o médico lá prova para ele que a hipnose existe e que era possível mudar a cabeça de alguém pela hipnose, que era tudo uma ilusão mental, e mais um contraponto aí para tentar trazer para esse lado da alucinação, algo que deveria convencê-lo de que era só uma coisa da cabeça dele que não era real. Sim, sim. Acho que vale a pena a gente também nos debruçarmos sobre esse ponto de não ser uma criatura sobrenatural e ser, assim, um terror psicológico. Mas, como você falou, cara, eu acho que tem esses elementos, né, que podem nos levar a crer que possa ser uma criatura. Até porque, se tivesse acontecido isso comigo, eu ia me deixar também. Eu não sei que o cara tava exatamente doido só porque tava se testando, não. Porque realmente se uma coisa dessa acontece, né, o cara fica meio perturbado. Talvez os dois, né? Vai que ele realmente aconteceu, a criatura apareceu e ele ficou perturbado depois. Pode acontecer. Mas aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu tava lendo o texto, né, não foi em vampiro. Eu pensei em vampiro depois que eu vi o negócio do reflexo, né, e a questão de sugar também. E aí eu juntei com essa coisa do convite depois, pra tentar fazer uma lógica ali. Mas a primeira coisa que eu pensei mesmo foi a questão da paralisia do sono, né, que ele fala assim, sentir uma presença. O cara tá dando uma paralisia do sono aí, pô. E ele ainda ressalta isso, dizendo: eu tentava falar e não conseguia, eu tentava me mexer e não conseguia. Eu pensei nisso também. Porque é justamente aquela sensação que você tem. Eu já escutei pessoas relatando, né, o caso, nunca tive, graças a Deus. Mas é justamente essa sensação de você tentar realizar uma ação e não conseguir, como se você ainda estivesse preso de algum modo. E é justamente esses fenômenos físicos que vão acontecendo na realidade, ele vai tentando encontrar explicações. E como eu tinha até dito no início, né, ele tenta explicar de uma maneira mais, digamos assim, racional, dizendo, não, é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doido e tal. E ele parte para as outras ideias, não, é uma criatura que realmente está me prendendo e me sufocando. Então a gente tem isso durante o texto, né? Sim. Só no parênteses, só pra quem não sabe o que é paralisia do sono, é aquela coisa que normalmente criança tem muito de acordar e não conseguir se mexer, né? Se a gente for falar de um ponto de vista mais físico, ou mais fisiológico no caso, é quando você tá no sono REM, né? O REM é a última fase do sono, você tem, normalmente as pessoas tipicamente tem 4 fases de sono, e a última fase do sono é que você tá mais em atividade. É como se teu corpo tivesse acordado, só que você tá dormindo, porque tá trabalhando muito, a grosso modo assim, sabe?
E aí, é como se você acordasse e o seu córtex motor tivesse desligado. Então você não consegue se mexer, mas está consciente. De um ponto de vista mais cultural e assim, lendário, desde criança eu sempre ouvi muito isso, não sei se vocês ouviram, de que a bruxa vem de noite, não sei o quê, né? Porque é muito comum que as pessoas tenham alucinações nesses momentos de paralisia do sono, nesses momentos de paralisia do sono, e normalmente essas alucinações estão ligadas ou com figuras, ou como bruxa, né? Ou com sombras negras, sempre figuras humanoides, né? Vai ver até os caras que se diz que foram abduzidos tiveram só um momento de paralisia do sono. E entrando agora no plano mais cultural, a gente pode ver isso em manifestações de artes, né? Tem muitos quadros, desde também muito novo eu vejo isso, e só depois de mais velho que eu fui entender, né? Que tem alguns quadros, tem até um quadro, deixa eu só olhar aqui o nome, O Pesadelo, por Henri Fuseli, 1781, que é uma mulher que tá deitada e tem um demônio sentado na barriga dela, né? Porque o pessoal sempre relata um peso, uma incapacidade de se mexer. Ainda sobre o folclore, na cultura brasileira tem uma figura chamada a pisadeira, que supostamente de noite uma bruxa chamada pisadeira vem e começa a pisar no seu abdômen e você não consegue se mexer e lhe falta ar, que também é uma das características da paralisia do sono. E eu achei muito engraçado isso aqui, que é tipo uma mitologia portuguesa, folclore português, existe tipo um duendezinho chamado Fradinho das Mãos Furadas. É um duende com as mãos furadas que supostamente é ele que atrapalha o nosso sono, mexe os móveis e objetos da casa durante a noite. Então a gente vê toda uma mitologia que não tá só nesse conto, que tenta dar conta de alguns acontecimentos fisiológicos que são pouco entendíveis para o ser humano, né? Então tá aí o primeiro argumento forte para que isso seja apenas uma manifestação do corpo dele que ele não compreende, não um ser sobrenatural. Uma outra coisa que contraporia essa questão de ser só ele, né? É a evidência do pessoal morrendo, né? Do pessoal ficando doente, os criados lá. Ele consegue perceber essa coisa do Orla fora da casa dele. Quer dizer, fora do quarto dele. Ele vê que os criados estão reclamando de alguma coisa estranha. Todo mundo tá percebendo. Mas aí é que tá. Ele suspeitou no diário dele de que os criados estavam percebendo a presença desse Orla e estavam sendo prejudicados por ele também. Então teve criados morrendo por causa disso. Aí o que ele faz no final? Ele prende o Orla dentro do quarto, dizendo, vou matar o Orla. Gênio, ele taca fogo na casa e os criados morrem. Então, assim, beleza, ele tava suspeitando do Orla, mas aí já deu pra ver que tinha alguma coisa de errada com ele, porque pra ele botar fogo na casa e esquecer dos criados, como assim? Tinha muito criado lá, não era uma coisa que você se esqueceria. E ele coloca fogo na casa simplesmente e mata o povo tudo. Então, esse aí, mesmo que a princípio pareça ser uma prova de que o Orla era uma entidade real, que estava prejudicando outras pessoas além do personagem, parece que ele aí teve um ápice de loucura, né? Teve um acesso aí de insanidade ao incendiar a casa inteira. E tem uma coisa assim meio, não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas meio dissimulada, né? Que ele sai gritando pedindo socorro. Não sei se pode ser que ele realmente tinha se arrependido e fosse só pedir socorro. Mas do jeito que ele falou ali na hora, parece que ele dissimulou, sabe? Fingiu que não foi com ele, fez de uma de doido. O famoso de uma de doido. E só pediu socorro. Fingiu que ele não tem nada a ver com isso e foi lá, né? Então, realmente mais um bom ponto forte para que ele seja um louco. O que tu acha? Eu não dei uma de doido não, pô. Eu tava doido. Boa diferenciação. Sabe um ponto legal? Quando ele fala que vai no médico, né, que ele tá querendo saber o que é, enfim, o médico passa para ele brometo de potássio. Eu fiquei curioso, fui pesquisar, e pelo que eu vi, o brometo de potássio é um anticonvulsionante que é utilizado em cachorro. Então, hoje em dia tem essa função, mas acho que para a época já poderia ser um princípio, né, utilizado aí para essas questões. A gente sabe que a convulsão por si só era algo que é muito corriqueiro na literatura, né? A gente vê muito em Dostoiévski, nos russos, enfim, e era algo que não se tinha como tratar muito. Então, talvez o conto também mostre esse lado, né? Assim, do cara que estava já entrando num processo de adoecimento psíquico e tal,
que o próprio ambiente, o próprio contexto não tinha meios de ajudar. E aí acontece o que aconteceu, né? Ele taca fogo, enfim, se mata e tal. Uhum. Sim, sim. Mas também, né, Hector? A galera tomava morfina pura, cocaína, ópio. Era de se esperar. Mas, já que a gente tá na loucura, vamos entrar na loucura mesmo aqui? Peguei um artigo aqui de uma autora chamada Ana Maria de Almeida. Não deve ser recente, não. Deve ter muito tempo. Não tem um ano. Não tem um. Tem. 1988. Belo Horizonte. Ela fala sobre o Orla e o Orla do Real. É uma análise lacaniana, né, da psicanálise lacaniana da obra de Guy de Maupassant. Eu não sei nada de Lacan. O pessoal que estuda psicanálise não sabe nada de Lacan, eu vou saber. Mas, falando assim bem por cima, as coisas que eu aprendi na aula de psicanálise, quando eu falo de Lacan, foi que o Lacan tem um conceito do outro, né, esse grande outro, que seria um outro que está dentro de nós, que na verdade é composto pela ideia dos outros, né, de outras pessoas, do ente social. O ente social molda em nós uma certa personalidade que não é nossa. Conversa também um pouco, né, bem a grosso modo, conversa também um pouco com o inconsciente coletivo de Jung, que a gente já falou por aqui algumas vezes. Então é como se a gente tivesse uma parte de nós que não fosse nossa e sim fosse cunhada pela sociedade, certo? Então, como é descrito, né, como se o outro estivesse atravessando nossa consciência e estivesse colocando um pouco dele em nós. E esse é o outro com o O maiúsculo que vive em nós, que está no inconsciente, segundo Lacan. Ele pega a teoria psicanalítica e desenvolve para esse ponto de que o inconsciente, na verdade, é o outro. Tem até uma análise do Don Quixote que vai falar que o Sancho Panza, ele fala muitos ditos populares, né? E aí, nessa análise meio lacaniana, meio psicanalítica, o autor vai falar: e o que são os ditos populares, se não o atravessamento do outro, né? Na nossa consciência, né? A gente é cunhado pelos esses ditos populares que muitas vezes não entendemos, mas que nós aceitamos como um modo de nos adomesticar, né? De nós aceitar certas questões sociais ou questões impostas pela realidade. Eu lembro que eu falei isso com o Hector, e o Hector falou: nada a ver. Uma discussão aleatória de corredor aí. E aí, voltando aqui pro outro, espero que o ouvinte esteja seguindo a linha de raciocínio, só para entender a loucura que essa mulher que fez dessa análise. Ela vai citar especificamente esse trecho aqui, abre aspas: esperem, o ser, como lhe chamarei? O invisível? Não, isso não basta. Batizei-o de Orla. Por quê? Não sei, pois então Orla não me deixava mais. Dia e noite eu tinha a sensação desse vizinho que não se podia agarrar, e a certeza igualmente de que ele me roubava a vida, hora por hora, minuto por minuto. Página 128 da referência que ela pôs aqui. E aí, ela vai querer dizer que este Orla, este não sei, seria uma manifestação do seu inconsciente, né? De uma parte que o personagem não sabe o que é, uma parte que ele não consegue reconhecer, e ele dá o nome de Orla. E aí, agora voltando à literatura, eu puxo uma questão do texto mesmo, que é: o que significa orla? Vocês sabem? Vocês procuraram? Tipo, orla só porque a criatura veio da orla? Porque é escrito com H, né? Não é orla de mar, de praia ou de próxima água. Caramba, eu deixei passar isso, nem me toquei que se tinha ou não um sentido espacial por trás do nome. A autora ainda Eu vai viajar. procurei. Aí não encontrei nada e desisti. Porque quando tu procura orla com H, só aparece o conto. Sim. Aí eu nem sabia que existia isso no dicionário. Existe? Em francês, como é que tá? Boa, garoto. Joelson jogou a pergunta. Eu pensei que eu ia dar a resposta. Não tô respondendo não. É Leorla. É a mesma coisa. Leorla. Com H? Uhum, com H. Pois é, não tem tradução direito pra isso, então vamos seguir aqui a linha raciocínio da autora aqui, que diz que o orla é o eu, né? Que tá sendo... Olha aqui, ó. Wikipédia. Aí agora sim, bora. Pode ser uma composição da expressão. Aí tem uma expressão aqui: fora de lei, ou da palavra hebraica orsen, que significa o estrangeiro. Mas pode Olha ser aí, também ó. usado na justa posição, fora de lá, fora daqui, alguma coisa assim. Acabou. Em breve. Certo. O quê? Acabou o podcast, já estava certo. Não, fala outra coisa. Em breve o curso aí, pô. ministrado por Hector, sobre o estrangeiro orla, o estrangeiro metamorfose, o estrangeiro homem de areia. Juntar todos os estrangeiros da literatura e fazer uma grande análise aí, só pra
Pra pessoa que gosta de psicanálise ficar doido. Mas enfim, deu para notar que é um neologismo criado pelo autor. Não é uma Sim. palavra mesmo que existe, mas uma composição que tem essas possibilidades do que pode ser, né? A gente não tá aqui com a resposta fechada. Não, realmente. E assim, esse artigo que eu tô citando aqui também não se propõe a responder isso. Já que esse Orla, tá? Eu não li todo o artigo, talvez ela faça essa referência aí, né? Já que realmente é o estrangeiro em hebraico, faz todo sentido, né? Porque tem essa coisa do inconsciente também ser ligado ao estrangeiro, ou como Freud descreve em sua obra O Infamiliar, ele chama de O Infamiliar, né? Que eu sabia pronunciar em alemão, só que eu esqueci. Que é a questão que eu fiz a relação do texto lá na Metamorfose. Falando nisso, o texto que eu falo sobre as psicologias da metamorfose, que é uma relação que eu faço entre psicologia e metamorfose e Franz Kafka, no caso, tá lá na nossa página do Medium. É só, como eu disse, digitar no Google ocaminho.medium.com que você vai encontrar. É só procura lá as metamorfoses da psicologia. E tem essa relação lá e leia lá, acredite se quiser. Tem gente que tem um pouquinho de fé pra acreditar na psicanálise. Mentira. O povo da psicanálise vai ficar com raiva. Enfim. Mas aqui voltando, como eu disse, faz todo sentido agora essa coisa estrangeira, né? Por causa do Infamiliar de Freud. Agora eu viajei aqui. Agora eu vou passar um ano falando sobre esse conto aqui. Mas aí, a autora aqui viaja mais ainda e ela vai trazer alguns pontos interessantes. Por exemplo, no início do texto, o personagem vai falar muito sobre sua casa, né? A sua casa, que ele gosta muito, que ele não quer sair, né? Do seio de sua casa, que é arborizada, que ele descreve como branca por dentro, como quase que pura, mas que depois entra esse Orla, esse estrangeiro agora aí, ó, entra um estrangeiro que supostamente seja seu inconsciente ou esse grande outro lacaniano. E aí fica tudo mais louco, né? Porque tipo, se a casa dele é ele, né, ou é a consciência dele, e tem um estrangeiro agora lá dentro, então parece que a estrutura do texto, segundo essa análise psicanalítica, também diz dessas questões simbólicas que são apresentadas, não apenas em texto, mas também fora do texto. É claro que a gente tem que ter em mente aquela coisa de que, para quem tem um martelo na mão, tudo é prego. Então tudo que eu vejo, se eu for tentar fazer uma análise psicanalítica, vai fazer sentido, pô. Não tem pra não correr. Então fica essa suspensão de descrença aí, pra quem quiser pesquisar mais, se ele achar interessante. É uma análise aí, do ponto de vista mais da loucura da psicopatologia aí, da psicanálise. É um ponto legal disso que o Joelson falou, que também eu estava pensando, depois que eu li o conto, né, que eu fiquei refletindo um pouco. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a estrutura do conto ela é feita para que você acredite que o Orla de fato existe também. Então, por mais que a gente tenha falado aqui sobre ter sido alucinação, enfim, já ter tomado isso como pressuposto, é engraçado porque na estrutura do conto a gente vê uma sucessão de acontecimentos que é como se quisesse passar que o Orla de fato existe e que a dúvida é o ponto principal do conto, né? Então, o leitor, quando está em contato, né, com a obra, enfim, ele acaba em dúvida também junto do personagem, mas ao mesmo tempo, a parte interessante é que tem alguns momentos específicos da narrativa que a gente vê como se fosse um direcionamento para que ele de fato exista. Então, um ponto principal para mim é quando ele está na viagem dele, que ele vai pra montanha, ele conversa com um monge e ele fala, né, um pouco sobre o que é que tá acontecendo e tal, e aí ele começa a conversar com o monge e o monge fala o seguinte: será que nós vemos a 100ª parte do que existe? Então, foi até a frase que eu trouxe no início, né? Ele, se você parar para pensar, né, e levar lá pro final do texto, o que é que acontece lá no final, enfim, você fica pensando, pô, mas será que realmente ele existe? E também porque toda a narrativa levou a isso. Então não é só a dúvida, não é só o sentimento de descoberta do leitor também. É como se a própria narrativa levasse você para acreditar que ele existe durante todo o texto, né? Apesar de a gente naturalmente ter uma posição de que é uma alucinação, uma coisa parecida, como se o texto tivesse de uma forma tendenciosa ali, falando, ó, ele existe. Você só não parou para pensar nessa possibilidade ainda. Pense bem, você ainda não... você não conhece tudo do mundo.
nós somos seres limitados, então talvez essa parte do mundo você ainda não entenda. Eu não sei se deu para pegar a ideia, mas é como se o texto estivesse também trazendo essa sensação para quem tá lendo. Tem uma hora que, só para fechar, tem uma hora que ele fala assim: o Orla vai fazer do homem o que nós fizemos do cavalo e do boi. Ele fala que uma certa progressão, né, entre as espécies, o Orla poderia ser simplesmente um ser avançado que a gente não tem acesso ainda. Por isso que ele é invisível, por isso que ele, enfim, se alimenta de água e leite, enfim. São esses elementos, entende? Que o texto vai colocando para que você comece a pensar fora da caixa, assim. Do nada chega a possibilidade de você cogitar uma nova espécie, de um ser mais avançado que o ser humano, e por que não, né? Não tem nada que impeça. Então o texto também traz essas possibilidades aí, muito além do lado do horror, que está relacionado à questão do vampiro e tal. Além também da dúvida, que é para saber se aquilo é psicológico ou não. A gente também tem esse direcionamento para outras questões maiores que muitas vezes podem ser perdidas se não for um texto bem escrito, como foi. Acho que é que tu tá caindo aí na neurose do personagem. Tem que levar ele no médico. Se compadeceu demais do personagem. Caiu no bait. O negócio que eu prestei atenção é que tem uma parte, assim como o Hector comentou do trechinho que ele comenta com os outros animais, ele começa a falar, dizendo que é um momento que, de certo modo, ele parece, pelo menos ele se acha na condição de mais racional possível, dizendo que era coisa da minha cabeça mesmo, tudo isso não passava coisa de ilusão que eu estava tendo. Porque, aí ele começa a falar, ele fala das crenças populares com um certo desprezo, dizendo que são ilusões de mitologias que são criadas. Chega a falar, Deus é simplesmente uma invenção que os seres humanos criaram, tal. E me pareceu muito surpreendente que pouco tempo depois ele começou a cogitar coisas místicas, ou seja, ele partiu de um extremo ao outro. Isso mostra a confusão do personagem, como ele não estava se compreendendo dentro daquela situação concreta. Realmente. Voltando para isso que tu tava falando, a impressão que eu tenho, eu sei que Karen trouxe esse contraponto já no início do podcast, mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, apesar de eu ter trazido essa questão da psicanálise aqui, mas às vezes parece que o conto dá mais margem para que seja real, né, como é que tu trouxe, do que o contrário. Apesar de ter a questão da hipnose, do cara lá positivista que eu falei, que o Zé Guilherme também citou agora, rebatendo, dizendo que não existe Deus, enfim, é só um elemento, enquanto o conto todo tem vários elementos que vão reforçando que pode ser verdade. Vários elementos que vão colocando na sua cabecinha assim, tá vendo isso aqui, Isso aqui depois. Tá vendo isso aqui também? Aí, Jornal dizendo que tem gente vindo do Brasil aí doente. O monge falou isso, os empregados também viram, apesar de Karen também ter trazido o contraponto de que talvez os empregados não tivessem visto, já que ele tinha morrido todo mundo junto lá. Mas enfim, me parece que no saldo há mais elementos para provar que o Orla existe do que para provar que ele não existe. É isso que eu tava tentando dizer, pô. Não consegui me expressar. O que eu falei no fato da estrutura narrativa levar essa questão é justamente isso, não só a parte da questão lá de São Paulo, né, da loucura, enfim, mas principalmente por conta dessa viagem que ele tem para a montanha. Por quê? Porque nessa viagem, nessa conversa específica, onde o monge fala, né, que será que a gente vê uma centésima, milésima parte do que realmente existe, você tem como se fosse a própria narrativa plantando uma semente ali de dúvida se aquilo realmente não é real. E aí lá no final, ele retoma aquela notícia lá no início, né, sobre São Paulo e sobre ele ter acenado para o navio. E é como se a narrativa se encaixasse para dar a impressão que o Orla existe. Era isso que eu estava tentando dizer mesmo. Então, por mais que você entra na leitura já pensando de uma forma mais racional, não, isso é uma alucinação. Eu mesmo falando aqui do resumo, já falei que era uma alucinação. Mas é como se a narrativa também levasse a crer que o Orla existe, entendeu? Engraçado que isso é normal, pô. Isso é muito normal. Hector começa com a ideia, aí no meio do podcast ele muda. Ele, não, pode crer. Aí começa a desenvolver os poderes. Não tô falando que eu acredito em X ou Y, entendeu? Mas vocês vão falando, eu vou pensando em outras coisas aqui, aí eu... Entendi. Mas assim, eu vou ser mediador aqui, ó. Vamos mediar aqui as duas partes. Tem um demônio mesmo, tem um vampiro, tá ligado? Que foi lá perturbar o cara. O cara não sabia se ele existia ou não. O cara ficou muito doido. Aí no final, ele realmente tocou fogo na casa com o pessoal lá, porque ele tava muito doido já, muito loucaço, e se matou no final.
Mas o monstro também poderia existir. Vamos ficar no meu termo aí, pô. Tem os dois. Loucura e monstro. Tudo certo. Beleza. Pode ser aí, pelo amor de Deus. Não, mas, dando um exemplo, vocês lembrarem, por exemplo, de alguns itens que são jogados, né, ao longo da narrativa. Algum elemento citado ali no início, e aí lá no final ele é repercutido, tem uma significação importante para concluir aquele objetivo, aquela missão. Acontece muito no Senhor dos Anéis, no Hobbit. Então, é como se essa estrutura também tivesse dentro do conto aqui, apesar de ser muito reduzido, né, por ser um conto. Sim, tô começando a concordar com você mesmo, porque eu até pensei assim, esse bicho tá sendo muito didático, ele tá retomando muita coisa do início ali no final. Exato. Ele até repete uma coisa todinha, pô. Ele repete a mesma coisa que ele fez no começo a mesma frase, inclusive, toda. O cara só copiou e colou, sei que não tinha isso no tempo, mas ele só leu e colou, sabe? Entendeu? A mesma frase do navio e tal, só pra que você percebesse. Eu até acharia estranho, se não tivesse essa confusão aí de que talvez seja psicológico ou não, se for só termo mesmo, eu até acharia ruim isso que ele faz, porque se torna muito didático, sabe? É quase você querendo explicar pro leitor, ó, tá vendo aqui, ó, o navio veio e depois apareceu o bicho, ó, tá vendo aí, ó, lá no começo, ó, aí... se não tivesse essa confusão, eu acharia muito didático e chato, essa coisa. Mas aí com a confusão, torna a discussão mais interessante. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Frodo... Dois exemplos bem rápidos, assim. O Frodo recebe a espada do Bilbo e recebe o manto de tecido élfico, né? E aí cada um desses dois pontos são importantes, porque lá no final, primeiro, a espada vai alertar quando vai aparecer um orc, ele vai ficar preso, enfim. E segundo, o manto vai ter uma utilidade muito pontual de salvá-lo de uma ferroada, né, lá da aranha. Então lá no final é como se cada um desses pontos juntasse para uma conclusão X. E nesse conto a gente tem exatamente isso. Como você falou, ele tenta ser um pouco didático também. E sinceramente eu acho que eu só percebi por conta disso. Mas é como se tivesse esse caminho também. Pode ser uma possibilidade. Inclusive, dando outro exemplo aqui, que é tão louco quanto Coringa, o filme mais novo do Coringa, tem uma parte que ela é extremamente didática, que a gente descobre que, spoiler pra quem não assistiu, a gente descobre que aquela menina nunca teve ao lado do Coringa, e aí o diretor escolheu colocar todas as cenas que já passaram no filme, só que sem ela do lado, pra você ver que ela não tava lá. Extremamente didático. E aí cria aquela confusão, será que se isso é mentira, o que mais é mentira aí? Então tudo fica meio confuso depois disso. E o Orla também tem isso, né? Inclusive ambas as narrativas falam sobre, possivelmente, um episódio de psicopatologia. Isso, não precisava, né? Não precisava desse dativo. Eu acho que eu sou burra, sabe isso. Imagina aí, quem já assistiu o Sexto Sentido sabe o spoiler do final do filme, não vou dizer qual é. Mas aí, se você já sabe do final do filme do Sexto Sentido, e você assiste de novo, você percebe tudo. Se o cara quisesse mostrar de verdade, e se chama de didático, o cara ia mostrar o filme todinho, pra você ver que o plot twist do final do filme. Alguém aqui assistiu? Não. Não, assista. Vai lá, cara, dá um veredito aí pra gente. Não tem veredito, não. É sim, vai. É o seu, vai. Ele tá louco pra mim. Ele tá louco. Em sã consciência, assim, toda narrativa parece exatamente tentar te convencer de que aquilo é real. Até porque a primeira versão desse negócio é ele contando pra um grupo de amigos, querendo provar pra eles que o bicho existe, que tá lá pra assustar todo mundo. O final do conto é a conclusão dele. Então, é lógico que a narrativa é escrita para que você acredite, mas que é muito mais interessante a gente analisar tudo isso como um terror psicológico. Apesar de ser um clássico de terror, né, o terror, pra mim, tá na cabeça dele. E principalmente por causa que Primeiro Amor também é uma narrativa, e ninguém pergunta se a mulher existe ou não existe. Foda, viu? Ah, pelo amor de Deus. É verdade. Que comparação é essa, Jorge? Não, mesma coisa, pô. Mesma coisa, a mulher fantasma... Não, nada a ver. Oxi, não sei. Vai que ele inventou isso aí. Vai que ele é doido. Vai que é um delírio coletivo ali, pô. Pô. Oxi. É muito fácil individualizar, né? Olha aí, tá vendo essa lógica patologizante. É muito fácil colocar que ele é louco. Eu acho que, cara, ele tá trazendo aqui um discurso que vem sendo pregado, né, nas formas de repressão às pessoas, de construção de manicômios. É esse cara que tá trazendo aqui pro podcast. Cancela a Karen. É isso mesmo, você pegou o ponto, é exatamente isso. O veredito de hoje é pra cancelar a Karen. Corta isso. Tá bom, depois a gente vira a edição como é que fica isso aí. É meio assustador que no final você tá quase convencido por ele, né? Principalmente quando joga um monge lá, começa a conversar sobre os mistérios da vida, tu começa a... Não é que é verdade, no final tá todo mundo louco. É que eu tirei print engraçado, aqui. Né? O monge meio esotérico.
É, bastante. E ele nem comentou, né? Ele só foi umas perguntas bem genéricas, assim, né? Ele não chegou a comentar sobre essa perturbação dele, não. A gente esqueceu de falar da melhor parte, pô. Quando ele fala do povo, festa da república. Quando ele fala que o povo é idiota. É idiota. Não, mas ali foi uma intervenção do autor, gostei não. O autor aleatoriamente falou assim, vou botar minha ideia aqui. Agora pronto. Foi. Tá muito crítico, Joelson, né? Joelson não gosta de autores, ele gosta de narrativas. É claro, o personagem é o narrador, não é o autor. Bom, beleza. Sim, pô, o personagem também achava. Então você tem que ler só romance de formação. Não, se for a primeira Joelson pessoa... tá você... andando muito com o Paulo Cantarelli. Quer ficar dando uma de Cantarelli aí. Eu acho que, como a gente falou antes, né? Essa estrutura de diário faz a gente acompanhar a história todinha do cara. Você acaba se convencendo da ideia dele, e isso às vezes pode até parecer meio assustador, que assim, principalmente depois da conversa com o monge, você começa a pensar que aquilo realmente faz sentido. É legal que ele consegue transparecer essa dicotomia, esse contraste, essa luta que existia entre a racionalidade, a provável presença de uma loucura, essa conversa esotérica, deixa o leitor confuso também, e eu acho que isso aí é muito bom, até para aproximar a gente da realidade do personagem. E aí, como a gente falou antes, esse final do diário é bem dúbio, né? A gente fica meio, nossa, o que será que ele fez agora? Que ele começa a dar um discurso aí sobre as coisas pequenas, sobre o sobrenatural, de como a gente é inútil e a gente não enxerga tanta coisa que a gente acha conhecer, mas no fundo não conhece. E ele diz: e se não estivesse morto, só o tempo talvez tem poder sobre o ser invisível e temível. Por que então esse corpo transparente, esse corpo imperceptível, esse corpo de espírito, se ele também tivesse que temer os males, os ferimentos, as doenças, a destruição prematura? A destruição prematura, todo o terror humano provém dela. Depois do homem, o Orla, após aquele que pode morrer em qualquer dia, qualquer hora, qualquer minuto, por qualquer acidente, chegou aquele que só deve morrer no seu dia, na sua hora, no seu minuto, porque atingiu o limite da sua existência. Não, sem dúvida alguma, ele não morreu. Então, vai ser preciso agora que eu me mate. E assim acaba o diário dele. Provavelmente fica um monte de páginas em branco depois disso. E aí a gente fica, né, nesse limbo aí. Será que ele precisou se matar? Será que ele conseguiu se libertar disso? Não saberemos. E esse foi mais um episódio do Câmara Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão e das teorias levantadas por nós acerca da interpretação da narrativa O Orla. Como Karen bem apontou, há no final dessa narrativa um certo questionamento que fica no ar. Então, será que ele morreu ou não? Conta pra gente. Se você quer conversar um pouquinho mais, por a sua interpretação, por alguma questão mais polêmica, fala com a gente lá no direct do Instagram. Já falei qual é, mas vou repetir. Ou _ Caminho Guermantes. Chega lá, clica lá e conversa com a gente. Estaremos bem abertos para conversar. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.